Papel de parede ou pintura? Qual é o melhor para usar no seu caso? Hoje eu vou te dar 8 dicas perfeitas, precisas e muito fortes para você tomar essa decisão da melhor maneira que seja conveniente para você, porque não existe uma fórmula pronta. Olá, amigos do Deu 5 Minutos. Sejam bem-vindos novamente comigo aqui, Ângela Quintino, arquiteta, designer e uma apaixonada por papéis de parede. Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu já tenho vários vídeos a respeito, que eu já trabalhei mais de 20 anos com papel de parede e que eu confesso que a cada nova instalação eu fico surpresa, deslumbrada com o efeito que ele causa. Depois de toda essa apresentação, de todo esse preview, você vai dizer: Ângela, você é tendenciosa, você vai nos tendenciar a utilizar papel de parede. Não, porque não existe fórmula pronta. Por mais que eu seja apaixonada pelo papel de parede, pela transformação e pela velocidade que ele tem, existem alguns casos onde ele não é indicado. Será que é o seu caso? Será que você deve colocar papel de parede na sua casa ou não? Então nós vamos fazer aqui o passo a passo de 8 dicas certeiras e você vai chegar no final desse vídeo sabendo exatamente qual é o melhor material que você vai utilizar. A primeira dica é a seguinte: você pode colocar o papel? Você tem autorização para isso? Se você mora num imóvel alugado, é preciso que você pondere se você pode fazer modificações nesse espaço. Você precisa de autorização do proprietário. Você tem que notificar o proprietário do imóvel de que você quer fazer alguma modificação. O papel de parede, ele pode ser removido posteriormente. Ele não vai criar nenhum dano. A tinta, se você optar por pintar esse móvel, se é realmente necessário, ela vai ficar, vai permanecer, você pode cobrir novamente no final com a cor original dessas paredes. Então, se você tiver autorização do proprietário, você pode fazer tanto uma coisa quanto outra. Nesse caso, tendo autorização, ok. Se é a tua casa, se é o teu espaço, aí você vai optar a partir das outras informações que eu vou te dar aqui, ok? Dica 2, você precisa avaliar direitinho a superfície da sua parede, se ela está preparada para receber o papel. Como eu já mencionei em outros vídeos aqui, e eu vou deixar aqui no card um vídeo bem bacana, bem explicativo a respeito disso, mas eu vou relembrar que a superfície tem que ser bem lisa, bem preparada, porque o papel é uma película fina, ele não é uma massa, ele não é grosso, então ele não vai cobrir imperfeições que a sua parede tenha. Se ela tiver buracos, se ela tiver uma textura, se ela for muito rugosa, muito áspera, o papel não vai dar uma boa cobertura, vai acabar com a beleza, com a estética que ele traz para o seu ambiente. Vou te mostrar aqui na imagem o meu quarto, aqui onde eu moro, é um espaço alugado, e eu não tinha condição de passar massa corrida, alisar e deixar o espaço perfeito para eu colocar meu tão adorado papel de parede. Então eu tive que fazer opção pela tinta. Nas imagens você vê que eu tinha uma parede super suja e que já estava ali, gasta com o tempo, né, de uso, de permanência. Tem um vapor de banheiro que também é direto para um determinado cantinho. Para renovar o espaço, eu tive que fazer a opção pela pintura. Utilizei uma tinta um pouco mais clara e pintei tudo novamente, deu um outro ar, deu um acabamento mais higiênico, mais saudável e muito mais agradável. Dica 3, em relação à umidade. Vamos falar do assunto umidade, mas eu vou colocar um limitador nessa umidade. Não é aquela umidade que aparece, que destrói tudo que tá por baixo. Tinta, massa corrida, reboco, que arremessa tudo para fora. Porque nesses casos, não adianta nem pintar, nem colocar papel de parede. Você tem que fazer um tratamento, tem que cuidar dessa umidade antes de partir para frente, antes de fazer acabamento. Tem um outro vídeo aqui que eu falo a respeito disso também. Vou deixar no card, vou deixar na descrição final. Depois desse nosso papo, você pode ir lá e tirar suas dúvidas se for esse o teu caso. Mas se a gente estiver falando apenas de uma umidade leve, que naturalmente vai evaporar, a minha recomendação é para que você opte pela tinta. E uma tinta que ela não impermeabilize, não seja uma tinta esmalte, uma tinta que vai criar uma capa de cobertura que vai impedir
a evaporação natural da água. Se você coloca um papel de parede, especialmente aqueles do tipo vinílico, vinilizado, ele tem uma película plástica, uma borracha na superfície, e isso vai represar essa umidade que essa parede tem, desde que seja, lembrando, uma umidade leve. E aquilo pode criar mofo, bolor. Em pouco tempo, esse papel vai começar a ficar rosa, azul, amarelo. Por outro lado, se você utilizar uma tinta PVA, uma tinta leve, ela tem mais respirabilidade e ela vai permitir que essa umidade leve dessa parede evapore-se, vá para o universo. Então, se esse é o seu caso, recomendo que você pinte. Um outro fator que está aí muito ligado com a questão geográfica, né? Onde você mora e como é a oferta de produtos aí na tua região, é a facilidade em conseguir o papel de parede. As tintas, você tem muito mais acesso. É claro que existem muitas lojas que vendem o produto pela internet. Você tem a facilidade globalizada de acesso a todo tipo de produto, a todo tipo de estética. Mas lembre-se que além de comprar esse papel, você precisa de um colocador. Ou se você vai se aventurar a colocar por si próprio, por conta própria, tem algumas coisas que você precisa saber. Tem vídeo aqui também no canal para você com mais informação sobre colocação de papel de parede. Para começar, não é uma tarefa simples. Não siga pessoas que dizem, você faz mesmo, você se vira, você mesmo coloca. Porque não é tão simples assim. E tem uns truques, tem uns macetes que você precisa saber e tem que ter um bocado de habilidade manual, alguma experiência anterior com lidar com revestimento, com esse tipo de tarefa, de serviço, para que você seja bem sucedido. Senão você vai comprar um papel lindo e vai morrer de frustração, porque não vai conseguir colocar, ele vai ficar torto, vai ficar enrugado, vai ficar horrível na tua parede. Então precisa de técnica para colocação também. Se você tiver muita dificuldade a contratar um profissional, a executar ou contratar um profissional, ou até para comprar esse material, porque algumas pessoas não sentem confiança em comprar pela internet porque você não tem a real dimensão da textura, do brilho, tem muitas coisas que na imagem, no vídeo, na foto, você não consegue perceber com nitidez. Então, às vezes é meio complicado de fazer a compra pela internet. É possível ousar? É possível ousar. Se você quiser ousar nisso e misturar um pouco, recomendo que você escolha uma parede, que você faça um ponto focal nessa parede com um papel e que você mantenha pintura nas demais paredes. Porque aí você tem mais chance de sucesso do que querer revestir o seu ambiente todo, a sua casa toda. Dica 5, em relação ao tempo que você tem disponível para fazer essa transformação. Vamos supor que as etapas anteriores estão ok. Você pode fazer a colocação do papel na parede que você quiser, não tem umidade, a superfície está lisinha, filé mignon. Você pode colocar o seu papel de parede ou pode optar pela tinta. Quais as vantagens? O papel de parede, ele vai ser mais rápido. Se você tem pouco tempo para transformar um espaço, ele é muito mais veloz. Enquanto você vai aplicar uma demão de tinta, esperar 6 horas para secagem, fazer novamente. Se você tiver mais necessidade de transformar com velocidade, invista sim no papel de parede. Porque além desse efeito lindo que ele vai te trazer, ele também vai ser rápido, muito mais rápido do que você utilizar a tinta. Porém, agora eu trago a minha dica 6. Avalie os custos. Normalmente o papel de parede, ele vai ter preços bastante variados. Então ele vai começar desde um papel, que é um papel tradicional, mais poroso, até um papel com mais resistência, que vai durar, vai ter uma vida útil maior. O preço varia muito, mas via de regra, eles são mais caros do que você fazer uma pintura. Então, se você tem um orçamento apertado, cuidado para você não comprar o papel de parede e acabar tendo que gastar mais do que aquilo que você poderia. Dica 7, se você pode, invista sim, porque o efeito decorativo que o papel de parede traz, olha, empolgada falando. O efeito decorativo que o papel de parede te traz é maravilhoso, porque a tinta é normalmente chapada. Se você não parte para efeito decorativo, tinta é uma cor chapada. O papel de parede, ele mescla cores, textura, brilho, efeitos acetinados. É um mundo de possibilidades de decoração para as paredes. Depois que você for picado pelo bichinho da alta decoração nas paredes, isso não sai mais de você.
Eu acho que essas informações são preciosas para você tomar essa decisão. Por isso que eu vou pedir que você não esqueça e deixe o seu like antes de terminar esse vídeo, antes de eu te dar a última dica definitiva, sem a qual você não vai poder tomar a sua decisão final. Então, curte o nosso vídeo, compartilha, passa isso para os amigos que estão precisando tomar essa decisão, que estão decorando a casa, que curtem decoração. É uma informação importante para que ninguém cometa erros. A gente não pode rasgar dinheiro. A gente tem que ter informação, certo? Faz sentido para você? E se isso faz sentido para você, então a última informação vai fazer mais sentido ainda. Posso colocar papel de parede em qualquer lugar da minha casa? Depende. Normalmente o papel de parede é utilizado muito em salas, quartos e lavabos. Por que a gente utiliza pouquíssimo numa cozinha ou não utiliza em banheiros? Porque ele é pouco resistente à umidade. Lembra? Já falei ali atrás. Ele é pouco resistente à umidade, tanto a umidade que vem de trás, quanto a umidade que vem do próprio ambiente. E ele também não é muito resistente para você fazer limpeza. Então, gordura, coisas que ficam impregnadas, não são o forte do papel de parede. Existem sim adesivos que são impermeáveis e nesse caso você realmente pode utilizar para cozinhas ou para banheiros. Mas o efeito geral é diferente daquele do papel de parede. Para mim são duas categorias de produtos diferentes. Os adesivos estão numa categoria, os tecidos estão em outra e os papéis de parede numa categoria diferente dessas duas, porque ele tem limpabilidade, ele é possível de limpar, mas você não pode esfregar. Então, se você grudar gordura nele, você vai acabar danificando. Então, você precisa avaliar bem os ambientes. Se você tá com intenção de colocar num banheiro ou numa cozinha, parta para uma pintura, parta para outro tipo de revestimento, que a solução vai ser muito melhor. Se você é um aficionado por papéis de parede como eu, gosta do assunto, vou deixar aqui na descrição a lista de todos os vídeos onde eu falo especificamente de papel de parede ou onde ele faz parte do contexto. Além de você ter mais informações a respeito do produto, você vai ver sugestões de colocação, dicas de usos diferentes, usos alternativos, porque a gente precisa ampliar aí a nossa criatividade, abrir a caixinha das ideias, porque nem sempre você revestir tudo ou gastar muito dinheiro é a melhor solução. Com criatividade, você consegue fazer coisas incríveis. E para que você seja criativo, você precisa de um bocadinho de inspiração. E nisso, o Deu 5 Minutos tem de sobra para você. Eu espero que você tenha curtido as informações. Te garanto que elas são informações muito consistentes e eu acho que agora você já tomou a sua decisão se você vai utilizar a tinta ou se você vai utilizar o papel de parede e vai fazer isso de uma forma acertada, consciente. Nos vemos na próxima semana com mais informações. Adoro ter vocês aqui. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários para mim. Vou ter o maior prazer de responder. Um grande beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.